Vamos ao Salmo 126. E diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Pai de amor, Deus de infinita bondade, fale conosco, Senhor. Fale com a tua igreja aquilo que o Senhor quer dizer. Usa-me para isso, para a glória do teu nome. Eu sou incapaz, Senhor Deus. Eu não tenho forças, eu não tenho habilidades para fazer aquilo que o Senhor faz nas pessoas, que é transformá-las. Mas seja generoso conosco, Senhor Deus, e derrame a tua graça e o teu Espírito sobre nós, para a glória do teu nome, Senhor Deus. Amém. Irmãos, se você está lendo a Bíblia naquela ordem cronológica nossa, é possível, eu não lembro a posição desse salmo, se ele está casado, né, se ele está ali conectado junto com o texto do livro dos reis, que fundamentam esse salmo. E aqui dentro do livro de Salmos, às vezes a gente não consegue compreender porque eles estavam tão alegres pelo que Deus fez. A situação que o povo de Israel estava vivendo, ou tinha acabado de viver, era uma das situações mais calamitosas que podem acontecer com uma nação. Você ser expulso da sua terra, ter os teus templos, ou o seu templo onde você adorava o seu Deus, destruído. Receber notícias frequentes de que tudo havia sido dizimado, junto com a sua casa, com a praça da sua cidade, com o local onde os seus filhos brincavam, com aquele lugar que você lutou tanto para construir, tudo aquilo queimado. O local onde você ia adorar a Deus frequentemente, pedindo perdão do seu pecado, foi destruído totalmente, queimado, derrubado, insultado. Adoraram e sangraram porcos dentro do templo do Senhor, esfregaram cocô de vaca, de animais pelas portas, antes de destruir aquilo tudo. Afrontaram tudo que você cria, tudo que você havia construído e estava ao longo dos séculos formando, foi jogado para baixo. Não ficou pedra sobre pedra. Foi tudo destruído. Acabou o sonho. A terra prometida ficou para trás, só na memória deles, porque eles agora estavam caminhando para a Babilônia. Eles foram subjugados à força. Antes de Judá cair, eles estavam negociando um punhado de estrume para comer de noite. As mulheres estavam falando umas às outras: vamos comer o meu filho hoje, para a gente viver. Amanhã a gente mata o seu e come o seu. A situação era terrível. Terrível. Eles tinham recebido aquela terra da mão de Deus. Foram guiados desde o Egito, pelo deserto todo. Entraram na terra prometida depois de 40 anos. Josué foi um homem poderoso, usado por Deus para enfrentar cidades altamente fortificadas, castelos. Tudo aquilo foi conquistado pelo poder de Deus. Era um povo diminuto, era uma nação zica.
sem cavalos nem cavaleiros, sem bronze nem ferro. Eles tinham somente a palavra de Deus ao seu favor. E eles aprenderam que isso é tudo que eles precisavam. E conquistaram Canaã. Até os jebuseus foram expulsos por Davi. E Jerusalém foi edificada, a cidade de Davi. E imaginam vocês as histórias que ouviram de Davi, de Salomão, do próprio Josué, de todos os outros juízes, de Sansão, e aquilo tudo fazia parte da vida daqueles homens, cantavam o triunfo que haviam recebido do Senhor, e tinham feito suas casas, tinham feito todas aquelas coisas, tinham visto as maravilhas de Deus, tinham visto as benesses de Deus caindo sobre eles. Eles viram o maná, eles tinham aquelas histórias, eles tinham aquilo ainda preservado lá dentro do templo, junto daqueles utensílios de ouro. Era tudo majestoso, majestoso. Mas apesar de tanta glória, apesar de tanto poder sendo manifestado entre eles, havia um problema ainda no coração do povo de Israel, e esse problema era a idolatria. Eles não conseguiram se afastar dos seus deuses. Não conseguiam. Não conseguiam. Leia o Reis, você vai ver isso. Só teve um período de paz na mão de Davi. Depois que Davi morreu, Salomão ainda continuou um pouco mais com essa precisão na adoração, mas logo depois as 1000 mulheres de Salomão enganaram ele, né? Os 1000 casamentos mistos de Salomão mudaram Salomão, e Salomão então passou a seguir os deuses das suas mulheres e concubinas, e dali em diante o reino foi fragmentando, seus filhos Roboão e Jeroboão rasgaram o reino, e ali o reino do norte, as 10 tribos formaram a nação de Israel, e aqui do sul as 2 tribos formaram de Judá. O norte caiu mais rápido, mas a queda de Judá foi o golpe fatal. Eles foram levados cativos. Pessoa, vi alguém aqui em Atílio e Vivaco prender todo mundo. Vamos lá para Paraguai, vocês vão viver lá. Leva a gente para lá, põe fogo em tudo, põe fogo nas fazendas aí, nas terras de quem tem terra, mata a criação de todo mundo, quebra a sua casa, destrói tudo, quebra a igreja, aqui o templo da igreja presbiteriana, dizima, põe fogo, ainda manda o WhatsApp para você, ou uma mensagem, ou faz um outdoor lá na sua terra onde você vai morar, com aquela imagem da sua casa, tudo pegando fogo. Era isso que fizeram com eles. E eles foram para Babilônia. Mas eles foram para lá para Deus os santificar. Para Deus os santificar. Para Deus tratar pessoalmente com cada uma daquelas pessoas que eles deviam largar-se totalmente às mãos do seu Redentor, do seu Salvador. E não deviam deixar algum espacinho no coração deles para outras divindades ou outros ídolos, mas eles deviam se lançar totalmente aos pés daqueles que os tirou lá do Egito, botou na casa, na terra prometida em Canaã. Eles precisavam aprender. E aqui nós tiramos uma lição só desse contexto histórico. O que nós lemos em Deuteronômio capítulo 8, Deus nos leva a desertos para tratar o nosso coração, para mostrar o nosso coração a nós mesmos, para falar para nós assim: olha você o que é, pare de ser isso e confie em mim, porque senão você não terá um destino bom. Então Deus, ao tratar o coração dessas pessoas, os levou para a Babilônia. E ainda avisou: vocês vão ficar lá 70 anos. Jeremias, capítulo 23, nos mostra isso. Vocês vão ficar lá 70 anos, Jeremias profetizou. E eles ficaram 70 anos. E tinham profetas falsos dizendo: não acredite em Jeremias, vocês não vão para o exílio, vocês
não vão ser destronados, vocês não terão as suas terras destruídas, vocês não terão o templo destruído. Jeremias está mentindo para vocês. Vocês estão falando que Deus, Jeremias está dizendo que Deus vai exercer juízo sobre vocês. Não acredite em Jeremias. Essa era a pregação dos profetas que se colocaram ao lado de Jeremias. Mas o que se cumpriu foi o que o verdadeiro profeta disse. E o verdadeiro profeta disse: vocês vão ficar lá 70 anos. Eles ficaram lá 70 anos. 70 anos. Irmãos, eles não foram para lá porque fizeram tudo certo. Eles não foram para lá porque estavam adorando a Deus da forma certa. Eles foram para lá porque foram levados para lá por seus pecados. Eles prevaricavam contra Deus. Eles ignoravam os termos da aliança. Eles, enfim, tinham descumprido o pacto que Deus havia feito com eles. E por isso eles foram vomitados da terra de Canaã para a Babilônia. Talvez se eu e você fôssemos esse juiz que infligisse essa disciplina a Israel, nós esqueceríamos ele lá na solitária para sempre. Te arranquei do Egito, te fiz passar pelo deserto, te alimentei com maná que você não conhecia, operei com milagres e prodígios, tudo aquilo que você viu lá, te livrei do mar aberto, te livrei de tudo aquilo. Você fez o que fez ainda dentro da terra prometida? Miserável. Vou te esquecer na Babilônia agora. Acabou Israel, vou começar outra coisa. Mas Deus, irmãos, Deus é amor. Ele é justo, mas Ele é amoroso. Ele é bom. Apesar de nós, Ele nos amou, Ele colocou uma aliança em nós, e por causa da sua aliança em nós, Ele falou: eu vou amá-lo, e eu vou transformar vocês, eu vou mudar o coração de vocês, eu vou colocar em vocês um coração de carne, um coração que me ama, e eu vou arrancar esse coração de pedra com vocês. E Ele fez isso com Israel, ao levá-lo para a Babilônia, e fazê-los passar ali 70 anos, e um belo dia o Senhor falou: voltem para casa. Voltem para casa. E eles voltaram. Voltaram e começaram a reconstruir tudo. E então esse salmo é composto. Eles tiveram a sorte restaurada. Eles tiveram de volta. Eles foram levados de volta ao plano original que eles foram feitos para ser. Eles foram levados para o começo, para as primeiras obras, para onde haviam caído, para o primeiro amor, para a primeira essência. Eles se enxergaram naquilo tudo e reconheceram os seus pecados, e graciosamente o Senhor os foi puxando de volta para o plano original, a fim de restaurar totalmente a vida deles no plano que Deus tem para eles. Então Deus restaurou a sorte de Jerusalém, de Sião, e eles ficaram como quem sonha. E eles ficaram de novo com o coração ardente pela oportunidade de reerguer aquilo que foi destruído pelos próprios pecados, por consequência dos seus próprios pecados. Então eles se lançaram na reconstrução de tudo aquilo que eles haviam perdido, reergueram o templo, reergueram as cidades. Tiveram problemas com isso, é verdade, mas Deus os ajudou, estava com eles, e tudo foi restaurado à ordem anterior. Então a boca deles se encheu de alegria, de riso, porque Deus havia transformado a vida deles. Deus havia feito a nação enxergar o propósito dela diante de todas as nações, que era glorificar o nome de Deus, que era dizer para todas as nações que tinham seus falsos deuses, que há um Deus verdadeiro, e que não importa a situação que esteja sobre nós, Ele é capaz de mudar. Não há situação tão ruim que Deus não possa mudar. Essa é a grande lição desse texto, desses 3 primeiros versículos. Se Ele mudou a história de Jerusalém, Ele pode mudar a sua história, a sua vida. Que às vezes a gente entra nessa loucura de Satanás,
nessa espiral descendente de acusações do maligno, dizendo para nós: olha, você é imperfeito e por isso não pode assumir a responsabilidade no reino de Deus. Olha, você é cheio de pecado, você é cheio de falhas, você é tão imperfeito e tal. E a gente vai descendendo na nossa posição como integrantes do reino de Deus, e a gente congela ou estagna, ou começa a se tornar críticos, ou inúteis, ou enfim, involuntários, porque a gente no fundo pensa assim, ó, é muito para Deus transformar. Mentira! Deus pode transformar qualquer situação. Qualquer. Não existe um povo mais temoso do que nós. Porque nós somos Israel. Nós somos esse povo aqui. Tudo que eles viviam é a nossa história, é um tipo do que nós vivemos. É uma ilustração do que é a nossa vida. Não devemos ser presunçosos, irmãos, e pensar assim: ah, se eu fosse lá, eu ia fazer muito melhor. Mentira, se fosse eu, ia muito pior. Nem em Canaã eu chegava, eu acho, né? Mas é tudo para nos mostrar, é porque Deus quer, é porque Deus ama, é porque Deus salva, é que essas coisas são assim. Ele ama a gente como a gente, cheio de pecado, a fim de nos transformar, não para nos deixar lá, em pecado, mas para nos livrar do nosso pecado e nos fazer príncipes do povo de Deus, do seu reino, para nos fazer assentar em lugares celestiais junto do nosso Salvador, do nosso Redentor. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, porque entre as nações se dizia: olha o Deus deles, olha o que Yahvé está fazendo por aquele povo, olha o que Yahvé está fazendo por aquele povo, Ele está restaurando aquele povo, isso é impossível, mas Deus está fazendo por causa da sua aliança. Deus, Senhor, é sobre tudo, sobre todos. Não há uma nação sobre essa terra que está aquém da vontade de Deus, assim como a nossa nação não está aquém da vontade de Deus. Ele está usando a história que estamos vivendo para glorificá-lo, mesmo que a gente não compreenda isso agora. Da mesma forma, Ele quer intervir na nossa nação para que nós o glorifiquemos mais, assim como Ele quer intervir em cada um de nós, em cada uma das nossas famílias, a fim de nos transformar e nos fazer enxergar aquilo que o desagrada, para nos fazer aqueles que agradam o seu nome entre as pessoas que não o conhecem, de forma que os nossos vizinhos, os nossos companheiros de trabalho, de escola, de rua, possam dizer: a sua vida tem sido modificada por Deus. Como é isso? Eu quero também. Eu quero também. O nosso Deus, Yahvé, o Deus da aliança, que enviou Cristo, faz todas essas coisas para interferir a nossa vida, para nos transformar e para nos integrar à sua missão. Esse povo que foi restaurado, a terra de Canaã, não foi todo o povo, foi uma parcela dele em primeiro lugar. Uma parcela do povo. E esse povo que chegou primeiro foi incumbido de fazer coisas com vistas a abençoar aqueles que ainda estavam lá no cativeiro, que ainda não tinham sido liberados para retornar. Por isso a segunda parte desse salmo, apesar de haver alegria por perceber a ação de Deus na vida de nós, daquelas pessoas que foram restauradas, há também uma tristeza, uma ansiedade, um desejo de que aqueles outros que ainda estão no cativeiro sejam igualmente restaurados. Por isso eles clamam: restaura, Senhor, a nossa sorte toda, de toda a nação, de todos os seus escolhidos espalhados sobre a terra. Perceba aí a visão missionária de Deus, perceba aí o amor missionário de Deus, em fazer os seus filhos que são restaurados primeiro, atuem como restauradores daqueles que ainda estão perdidos.
Percebam aí na missão que Deus dá a cada um de nós, de sermos discípulos e também fazermos discípulos daqueles que estão distantes do nosso Senhor. É a isso que Ele nos chama. Ele quer nos transformar e nos integrar à sua missão. Restaura, Senhor, a nossa sorte, mas não será uma missão fácil. Restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Talvez a frase mais difícil do Salmo, né? Torrente é um rio caudaloso que se forma com uma chuva repentina. O Negueb é um deserto árido no sul do terreno de Israel. É árido, não nasce nada, um monte de pedra amontoada. Mas quando chove, de repente, vem chuva lá do norte de Israel, no degelo dos montes altos, e aquilo vem formando uma torrente, um riacho, e esse riacho adentra o lugar deserto, e aquilo que parecia impossível de acontecer, começa a acontecer. A vida surge. A vida surge da água que aparece milagrosamente. Isso acontecia no tempo deles, e eles olhavam para aquilo e ficavam maravilhados. Então eles lembram daquela situação que acontecia no território deles e falam: Senhor, faz a mesma coisa com a gente. Nós estamos áridos, nós estamos secos, nós estamos enrugados. Restaura a nossa sorte, Senhor Deus. Faz a vida florescer em nosso meio, Senhor Deus. Faz esse grandioso milagre, Senhor Deus. Muda, Senhor Deus. Muda, Senhor Deus, a nossa realidade, a realidade de todos nós. Usa-me, Senhor Deus, nessa sua empreitada eterna de transformar, de trazer vida, de fazer frutificar o deserto árido. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Às vezes não vai vir chuva assim caudalosa e formar uma torrente, mas a nossa missão, em muitos momentos, o deserto sob os nossos pés vai ser molhado com as nossas lágrimas. Com as nossas lágrimas, nós sairemos semeando. Com as nossas lágrimas, no meio do deserto, jogaremos a semente, algo pequeno, algo que parece inútil, uma semente no deserto, que idiotice! Mas uma semente num deserto que Deus quer salvar é tudo. E Ele quer usar as nossas lágrimas para regar esse lugar. E as nossas lágrimas tornar-se-ão uma torrente no deserto. E vão inundar este lugar e trazer vida. Aquele que sai para semear, que põe a mão no arado, ele machuca suas mãos. Ele chora. Essas pessoas estavam trabalhando ali por aqueles que um dia viriam. Não havia nenhuma certeza de que eles viriam da parte dos homens, mas uma certeza do céu que eles viriam. Por isso eles não confiavam nos homens, mas confiavam em Deus. E trabalhavam, e semeavam, e plantavam, chorando por aqueles que longe estavam. Quem sai andando e chorando quando semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Irmãos, vejam a promessa. A promessa de colheita na certeza das lágrimas. A promessa de que haverá vida, mesmo quando estamos chorando, plantando, orando, pregando, vivendo aquilo que Deus nos chama a viver no deserto que está ao nosso redor. Lição que nós aprendemos com isso, meus irmãos. Eu quero te ajudar a pensar nisso praticamente agora na sua vida. Não desista de orar, de pregar, de chorar por seu marido, sua esposa ou seus filhos que estão longe do Senhor. Plante a semente do Evangelho chorando por eles. Regue as areias do deserto do coração de quem você ama com as suas lágrimas diante do Senhor. Pregue, viva. Se Deus transformou Sião, pode transformar qualquer um de nós, pode transformar qualquer família, pode transformar a sua realidade. Não desista, continue, saia plantando a semente e regue com suas lágrimas, regue com a sua força,
viva esse bom combate para a glória de Deus. Não desista da sua família, não desista da sua situação, não desista, pregue e ore e chore. Se for para nascer com água, e tem que ser a nossa lágrima, que seja as nossas lágrimas que reguem o deserto ao nosso redor, a fim de trazer vida pela presença do Senhor, e todos sejam restaurados à presença daquele que nos amou e nos criou. Outra aplicação mais abrangente agora: não desista da sua cidade, meus irmãos. Não desista da sua cidade. Vocês moram há tantos anos aqui, eu já a considero minha cidade. Não desistamos da nossa cidade. Vamos pregar, vamos viver, vamos chorar por ela, vamos regar os pés do nosso Senhor com as nossas lágrimas pela nossa cidade, por cada um de nós, desses que nós conhecemos aí, que às vezes nós pensamos que nem Jesus dá jeito sim, tem jeito sim. Creia e viva isso. Dedique-se à pregação do Evangelho sincera e fiel. Dedique-se a isso. Se Deus mudou Sião, mudará também a nossa realidade. É uma promessa: colherá, voltará. Enquanto semeia chorando, Ele trará os seus feixes. Trará os seus feixes. Não é talvez, pode ser. O Salmo não está dizendo assim, pode ser que vai trazer. Não, trará. Porque, meus queridos, não é por nossa ação que a realidade vai ser transformada, mas é pela ação de Deus. Você não tem poder de transformar nada. Eu não tenho poder de transformar nada. Como diria Spurgeon, eu tenho mais chance de transformar um cavalo num leão, num herbívoro num carnívoro, do que um ímpio em santo. Eu não tenho poder, mas eu confio em quem tem poder. Eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Eu creio na sua palavra quando vejo que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas vai concluir. Então não importa como a sua vida está, se você é de Cristo, você será santificado e glorificado. Tudo isso que você está vivendo é para transformar o seu coração, para você se arrepender e se apropriar cada vez mais da vida, do projeto original de Cristo para você. Para que os propósitos da sua existência sejam restaurados e você encontre a alegria em servir a Deus. Servir a Deus, servindo gente imperfeita, como eu e como seu irmão que está do seu lado. É assim que Deus vai mudar a cada um de nós, no serviço a Ele, no semear, chorando por ação de Deus, chorando por ser surpreendido pela graça que muda qualquer realidade. Não desista da sua vida, não desista da vida daqueles que você ama, pregue a palavra. Quanto à vida, há esperança. Enquanto há fôlego, há oportunidades. Viva esta palavra para a glória de Deus. Ele restaurou a sorte de Sião, fez as pessoas se servirem e se integrarem no plano de Deus para a salvação de todos os moradores de Sião, de todos os eleitos. Então participe disso ativamente, empenhe-se nisso. Não exista situação que Deus não possa mudar, não existe coração tão duro que Deus não possa quebrar. Ele quebrou o meu coração, Ele quebrou o seu coração, então Ele pode quebrar de qualquer outro. Creia, confie e trabalhe, semeie. Você colherá quando sair andando, chorando, semeando a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar. Vamos ficar de pé. Nossa situação certamente seria outra se não fosse o Senhor.
Se não fosse o Senhor, o que seria de Sião? Ele não teria a sorte restaurada. Ó Senhor, se não fosse a Tua graça sobre nós, nós não estaríamos aqui, Senhor. Nós não escolheríamos esse caminho que o Senhor escolheu para nós. Mas, Senhor, obrigado por Sua graça soberana sobre nós. Restaura, Senhor Deus, a nossa sorte, Senhor Deus. Nos leve a encher o nosso coração de alegria da salvação, de confiança plena na Sua ação sobre pecadores. E nos leve, Senhor Deus, a viver segundo os Teus propósitos restaurados em nós. Tem compaixão, Pai querido, tem compaixão de cada um de nós aqui que nos reunimos e que suplicamos a Ti humildemente a ação sobre nós. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Ó Senhor Deus, leva-nos, Pai querido, a compreender a beleza da Sua ação sobre nós, da Sua graça, ó Deus, sempre abundante sobre nós, dos Teus braços sempre abertos, Pai querido, em direção a nós, a fim de que, encontrados pela Tua fé e arrependimento, possamos, ó Deus, ser abraçados por Ti, Senhor Deus, e restaurados, Pai querido, aquilo que o Senhor tem para nós desde que nos criou, Senhor Deus. Encha-nos de alegria, Pai querido, revigora as nossas forças, Senhor Deus, para que vivamos para a glória do Teu nome, e os nossos queridos amigos, os nossos cônjuges, Senhor Deus, qualquer aquele que estiver ao nosso redor possa dizer: grande é o Teu Deus, grande é o Senhor que tem feito transformações profundas em sua vida. Eu também quero, Senhor, faça de nós, Pai querido, agentes de transformação, Pai querido. Usa-nos, Senhor Deus, para semear e regar o terreno árido ao nosso redor com as lágrimas dos nossos olhos em clamor a Ti por Tua ação em nós, Senhor Deus. Ó Pai querido, coloque no caminho certo e não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas andar, Pai querido, nos Seus decretos, nas Suas instruções, Senhor Deus. Nós somos nada sem Ti nada somos e nada podemos fazer, e nós carecemos da Tua ação. Ó Deus, sei com aquela família desesperada, com aquele homem cansado, com aquela mulher exausta, e restaura, Senhor, revigora a vida de nós. Revigora a nossa vida, Senhor Deus. Revigora as nossas esperanças, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, tudo está sob o Seu domínio, tudo está sob o Seu controle, Senhor Deus. O Senhor quer nos tratar, Senhor Deus, enquanto Te servimos, que assim seja, Senhor Deus. Mude-nos para a glória do Teu nome. Ó Senhor Deus, e encha a nossa boca de riso, encha, Senhor Deus, a nossa vida de celebração por sermos o Seu povo. Louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti por Tua deliciosa obra em nossas vidas. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, que nos leva ao arrependimento e à fé, seja sobre nós agora e para todo sempre, restaurando as nossas vidas para a glória do Seu nome. Amém, amém e amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Pode sentar, meu irmão.